Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os corpos, as bocas se abrem, as mãos pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque, Senhor, tu és justo, tu és santo, tu és maravilhoso, e a terra está na palma das suas mãos. E o Senhor não perde o controle de nada, todo o controle está nas suas mãos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Teu reino é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A igreja, teu reino. Teu reino é sempre eterno, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, para terminar, um coral grande para Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
da glória. Aleluia, o Rei de justiça, de bondade, aleluia, fidelidade, aleluia. Glória a Deus. Continue de pé e abra sua Bíblia. Vamos ler Gênesis, capítulo 25. A partir do versículo 19. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos. E por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração nesta manhã, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, eu queria comentar com vocês a respeito da família de Isaque e Rebeca, e tirar algumas lições dessa família. Nós estamos inclusive no mês da família, mês de maio, é o mês da família. Hoje se comemora o Dia das Mães. Então, nós vamos parar e pensar um pouquinho a respeito dessa família. Isaque, filho de Abraão e Sara. Os irmãos sabem da história de Isaque, como ele nasceu. Foi uma promessa de Deus a Abraão, de que ele ainda teria um filho em sua velhice, e com 100 anos, Abraão teve Isaque, né? Abraão e Sara tiveram Isaque. Isaque, os irmãos conhecem a história que Isaque, quando tinha 12 anos, Deus pediu a Abraão Isaque em sacrifício, e Abraão obedeceu a Deus, mas Deus poupou a vida de Isaque. Nós vemos, irmãos, que Isaque era um homem temente a Deus, porque esse fato que aconteceu na vida dele quando ele tinha 12 anos, mostra como ele temia a Deus. Isaque cresceu,
E Abraão providenciou uma esposa para Isaque, não na terra dos cananeus, mas na terra da Mesopotâmia, entre os seus parentes. Os irmãos conhecem a história. Abraão chama o servo mais antigo da sua casa, Eliezer, dá uma ordem a Eliezer, vai lá na casa dos meus pais, na casa da minha parentela, lá na Mesopotâmia, e lá escolhe uma moça para casar com Isaque. Eliezer foi, e lá ele conseguiu a Rebeca. E os dois se casaram, Isaque e Rebeca. Um casamento muito abençoado, um casamento muito feliz. Só, irmãos, que esse lar enfrentou um sério problema. A família, que ainda não tinha filhos, e eles enfrentaram um sério problema. O problema está registrado aí, no versículo 21 do texto que nós lemos. Qual era o problema dessa família, desse casal? Rebeca não podia ter filhos. E naquela época, irmãos, isso era uma coisa muito ruim, era um desastre para uma mulher, ela não poder gerar filhos. E aí, irmãos, essa questão de Rebeca não gerar filhos tinha uma consequência muito grave. Porque lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, a parte A do versículo, nós vamos ler, Gênesis 12, 2, eu não sei se esse texto está aí na tela, mas se não estiver, não tem problema. Deus prometeu a Abraão de que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu vou ler Gênesis capítulo 12, versículo 2, se você quiser abrir, é fácil de abrir em Gênesis, porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Diz assim, farei de você, Deus falando para Abraão, farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus falando para Abraão, farei de você uma grande nação. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, irmãos, Deus estava prometendo a Abraão, depois também prometeu a Isaque e depois a Jacó, que através deles haveria uma multidão de pessoas, haveria gerações que seriam abençoadas. Mas como é que isso poderia acontecer se Rebeca não tivesse filhos? Se Isaque e Rebeca não deixassem filhos para formar uma geração, como é que isso ia acontecer? E aí, irmãos, o que é que Isaque fez? E é o que nós devemos fazer quando surgem os problemas. O que é que Isaque foi fazer, irmãos? Olha o que é que diz o texto lá inicial. Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. Isaque foi orar: Senhor, abençoa o ventre da minha esposa. Ele começou a orar. Aí tem a primeira lição, irmãos. Quando surgem os problemas, principalmente na família, qual é a nossa primeira atitude? Orar. Você está com um problema na sua família? Ore. Vá orar a Deus, peça a direção de Deus, busque ao Senhor e Deus vai resolver esse problema. Amém? Eu acredito que Deus vai resolver. Eu não sei qual é o problema, mas Deus sabe qual é o problema. Então ore a Deus e Deus vai resolver o problema. Isaque fez isso. Irmãos, mas a oração de Isaque não foi uma oração egoísta. Isaque estava orando para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele e de Rebeca. As nossas orações não podem ser para que a nossa vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus seja feita na nossa família. Ore não de uma forma egoísta, não ore pensando em você, ore
pensando nos propósitos de Deus para a sua família. Quais são os propósitos de Deus para a sua família? Às vezes, irmãos, as nossas orações são muito egoístas. A gente ora pensando em nós, no nosso bem-estar, para a gente não sofrer, para a gente, ficar bem. Mas não é assim, irmãos. Isaac, quando orou, ele não estava pensando nele, ele estava pensando nas promessas de Deus a Abraão. Como é que elas iriam se cumprir se Rebeca não tivesse filhos? Então, talvez você tenha que mudar a forma de você orar, não a motivação da sua oração, não pensando em você, mas pensando no bem de toda a família, pensando no bem da comunidade, pensando no bem, da igreja. Então você vai fazer esse tipo de oração, não a oração para que seja feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. E outra coisa, irmãos, Abraão, ou melhor, Isaac, ele acreditava na promessa que Deus havia feito ao seu pai e à sua mãe. Eu creio, irmãos, que Isaac, quando tinha 9, 10, 11, 12, adolescente, ele ouvia muito os pais conversando, Abraão e Sara conversando sobre a promessa de Deus para a família. E o que é que Abraão e Sara conversavam? Olha, se lembra, Abraão, o dia em que Deus te apareceu e disse que a sua descendência seria numerosa sobre a terra, que não poderia se contar, seriam como os grãos de areia da praia, ou como as estrelas que estão no céu, seriam incontáveis a nossa descendência. E Isaac ficava o quê? Ouvindo tudo aquilo. Amém? E isso gerou fé no coração de Isaac, vendo os pais conversando sobre as promessas de Deus. E quando ele viu que Rebeca não podia ter filhos, o que é que ele fez? Orou. Amém? Ele orava: Senhor, como é que as tuas promessas serão realizadas? Se Rebeca não vai gerar filhos, se ela não engravida, como é que a nossa descendência será como os grãos da areia da praia? Como é que a nossa descendência será como mais do que as estrelas do céu? E ele orava, e ele ficava orando. Então, não desista, continue orando. Amém? Deus respondeu a oração de Isaac? Hein? Respondeu. Amém? Respondeu. E aí, o que aconteceu? Rebeca engravidou. Amém? Mas, irmãos, aí tem uma segunda lição. Quanto tempo depois Rebeca engravidou? Depois da oração de Isaac. Quanto tempo depois? A gente pensa, a gente olha assim: Isaac orou e Rebeca ficou grávida logo. Foi assim? Não, irmãos. Quando Isaac casou com Rebeca, Isaac, diz a Bíblia, lá no capítulo 25, versículo 20, Isaac tinha 40 anos. Quando os meninos nasceram, Isaac tinha 60 anos. Olha, quando eles casaram, Isaac tinha 40. Quando Rebeca teve os gêmeos, ele tinha 60 anos. Quantos anos de espera? 20 anos. Irmãos, aí vem a segunda lição, viu? O tempo está nas mãos de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Amém? Vamos dizer isso? O tempo de Deus é perfeito. Irmãos, as demoras de Deus, as demoras aí entre parênteses, ou entre aspas, as demoras de Deus são perfeitas. São perfeitas. O livro de Gênesis, irmãos, é um livro que destaca a soberania de Deus nessa questão, viu? Deus é soberano. Deus é soberano. Abraão e Sara tiveram de esperar 25 anos para que Isaac nascesse. Então eu creio que Isaac, irmão, já tinha essa experiência. Os pais dele esperaram 25 anos para que ele nascesse.
Ele teve que esperar 5 anos a menos. Ele esperou 20. Os pais dele esperavam 25 para que ele nascesse. Jacó, irmãos, um dos filhos de Isaac, trabalhou 14 anos para ter a esposa. Como era o nome da esposa de Jacó? Raquel, a esposa amada, né? Ele teve a Lia também, mas eu estou falando da esposa, né? A amada. Ele trabalhou 14 anos. Irmãos, trabalhar 14 anos para ter a esposa, é brincadeira? É fácil? Não é não. Trabalhou 14 anos. E José, irmãos? José esperou cerca de 20 anos para que os sonhos que Deus tinha dado a ele na adolescência fossem realizados. 20 anos. José do Egito teve que esperar. Olha que coisa. Então, espere, viu? Há aquela música que a gente canta: espera no Senhor, sem desistir, na certeza que Ele não falha. Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor, seu amor. Olha que coisa, irmãos. Agora, irmãos, para a surpresa de Rebeca e Isaac, em vez de um filho, que oração forte essa de Isaac, né, irmãos? Ele orou pedindo um, veio. Talvez você esteja pedindo um, vai vir 2, amém? Mas não estou falando de filho, não. Pode se referir até a filha, eu estou falando de bênção, amém? Você está pedindo uma bênção e filho é bênção também. Está pedindo uma bênção, vem 2. Diga para quem está ao seu lado: a gente está pedindo uma, mas vem mais. Olha. Você está pedindo uma bênção, vem 2. Isaac pediu a Deus: Senhor, me dá um filho. Não, Isaac, não vou te dar só um não, rapaz. Eu vou dar 2, amém? E Rebeca, irmãos, olha que coisa. Rebeca foi talvez a primeira mulher a saber que ia ter gêmeos sem a ajuda do ultrassom. Porque naquela época, irmão, não tinha ultrassom, tinha? E como é que ela soube que ia ter gêmeos, se não tinha ultrassom? Como é que ela soube que ia ter gêmeos? Porque Deus disse a ela que ela ia ter gêmeos, amém? Então, ó, se perguntarem a você, quem foi a primeira mulher na Bíblia que soube que ia ter gêmeos sem ajuda de ultrassom, você vai dizer quem? Rebeca, viu? Você já sabe, né? Você já sabe. Agora, irmãos, por que ela soube que ia ter gêmeos? Porque ela percebeu, irmãos, na gestação, que havia muita pancada dentro da barriga dela. Que negócio é esse? Eu estou sentindo pontapé, murro na minha barriga. Aí diz o texto, irmãos, que ela foi consultar a Deus. Ela foi perguntar a Deus: Deus, que movimentos anormais são esses dentro da minha barriga? E ela ficou preocupada, irmãos. Ela ficou preocupada com o movimento do feto. Ela achava que era um. Aí ela foi consultar a Deus. Como eu disse, na época, se tivesse ultrassom na época, o que ela ia fazer? Fazer ultrassom. Para ver o médico dizer o que estava acontecendo. Mas como não tinha, ela foi consultar a Deus. E o que é que Deus fala para ela? Olha, Rebeca, eu vou te explicar o que está acontecendo. Dentro da tua barriga existem 2 nações.
e duas nações inimigas. É por isso que eles estão brigando dentro da sua barriga. Você vai gerar dois povos inimigos. Olha, irmãos, está lá em Gênesis 25. Eu vou ler só para lembrar, né? Nós lemos no início, mas eu vou ler de novo, só para lembrar. Rebeca foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Olha, que dois povos eram esses? Jacó daria origem ao povo de Israel, e o irmão dele mais velho, Edom, daria origem a um outro povo chamado os Edomitas. Esaú daria origem aos Edomitas. Irmãos, a barriga de Rebeca se transformou num ringue de boxe. Imagine, irmãos, né? Era soco para lá, pontapé para lá, e soco e pontapé dentro da barriga. Imagine, quando eu chegar no céu eu vou conversar com Rebeca. Rapaz, como é que foi? Irmão, 9 meses tomando pontapé na barriga, soco, porque os dois estavam o quê? Brigando, irmão. Era telequete dentro do ventre, né? Era golpe de taekwondo, judô, capoeira, os dois, porque eram duas nações brigando, já dentro do ventre. Qual é a terceira lição, irmãos, que a gente aprende? O nascimento de uma criança não é acidente, é propósito de Deus. Amém? Olha, faz parte do plano de Deus, irmãos. Aquelas duas crianças faziam parte do plano de Deus. Tanto Jacó, como o irmão dele, Esaú. Eles nasceram com o plano de Deus na vida deles. E aí a gente aprende o seguinte, irmãos: nós nascemos porque Deus tem um plano na nossa vida. Amém? Diga para quem está ao seu lado: você nasceu porque Deus tem um plano na sua vida. Senão você não tinha nascido. Não é verdade? Irmãos, se Deus não tivesse um plano na nossa vida, você não teria nascido. Você não teria nascido. Nenhum ser humano, irmãos, nasce por acidente, viu? Mesmo que não tenha sido planejado. Ah, mas eu não fui planejado. Eu nasci por acidente. Não, não foi por acidente, não. Você nasceu porque Deus tem um plano na sua vida. Glória a Jesus. Quer ver isso? Vamos ler o Salmo 139, versículo 13 a 16. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste, olha, irmãos, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Palmas para Jesus, glória a Deus. Quem falou isso aqui? Davi, né? Senhor, tu me viste, olha lá, quando ninguém sabia, tu está me vendo lá no ventre da minha mãe, antes dos meus ossos serem formados. Por isso, irmãos, o maior crime que existe no mundo é o aborto, viu? O crime mais terrível, né? É o aborto, porque não dá nenhum tipo de oportunidade de defesa, não é verdade? Então o aborto é terrível, mas nós devemos ser contra o aborto. A igreja deve ser contra o aborto, porque aborto é crime, né? Aqui, ó, o salmista está dizendo: o Senhor me viu ainda quando os meus ossos estavam sendo formados. Então isso já é uma vida, irmãos, é uma vida já. O feto é uma vida e não pode ser tirada. Então você não é um acidente, viu? Você não é um acidente. Deus planejou
Você. Irmãos, e até nascer homem ou mulher também não é acidente, amém? Porque, irmãos, agora virou moda, né? Eu nasci com o sexo errado. Rapaz, vá com outra conversa. Entendi, eu nasci com o sexo errado. Irmãos, ninguém nasce com o sexo errado, porque Deus não faz nada de errado. Amém? Vamos dizer, Deus não faz nada de errado. Como é que vai nascer com o sexo errado, pai? Isso é conversa? Oxê, ninguém nasce com sexo errado. Cada um nasce com o sexo que Deus quis que nascesse. Se foi homem, é porque Deus queria homem. Se foi mulher, porque Deus queria mulher. Amém? E você, pai e mãe, aceite, viu, o que nascer. Porque às vezes tem esse problema. Nasceu homem, eu não quero porque eu queria mulher. Nasceu mulher, eu não quero. Porque... Não, irmão. Se nasceu homem, é porque Deus queria um homem. Se nasceu mulher, porque Deus queria que fosse uma mulher. Amém? Se você é homem, Deus queria que você nascesse homem. Se você é mulher, Deus queria que você nascesse mulher. E dê glória a Deus por isso. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos. Agora, irmãos, imagine a surpresa de Rebeca. Rebeca ficou surpresa quando Deus falou para ela que eram 2 em vez de 1, e que seriam 2 nações, e que as 2 nações seriam inimigas. Ei, irmãos, quanta informação, hein, para Rebeca. Ela deve ter ficado com a cabeça dela girando, né? E ainda, além dessas informações, irmão, Deus ainda deu uma outra informação para ela, que está no versículo 23, na parte B. Deus falou o seguinte, um povo será mais forte do que o outro. Ou seja, Israel será mais forte que Edom. O mais velho servirá o mais moço. Ou seja, os edomitas servirão aos israelitas. E meus irmãos, essa informação aqui de Deus ia de encontro à tradição daquela época. Qual era a tradição daquela época? O mais velho é que mandava no mais novo. É que tinha herança dobrada dos pais. É que comandava a casa quando o pai morria. Era o mais velho, não era o mais moço. Mas Deus está dizendo, não, comigo vai ser o contrário. O mais novo vai mandar no mais velho. E daí, eu é que estou mandando. Amém? Irmãos, 4ª lição. Deus é soberano e não age de acordo com a lógica humana. Amém? Deus é soberano, irmãos, e não age de acordo com a lógica humana. Isso já havia até acontecido com Isaac e Ismael. Quem era o mais velho dos dois, Isaac ou Ismael? Ismael. Mas a bênção, a herança foi para quem? Para Isaac. Olha, Deus já havia feito isso uma vez e já está fazendo agora a 2ª vez. Deus escolheu, irmãos, Isaac em vez de Ismael, e agora está escolhendo Jacó em vez de Esaú. Deus faz isso. Deus, ele tem esse costume. Deus escolheu Davi em vez de Eliabe. Davi e Eliabe eram os filhos de Jessé. E tinha que ser escolhido um rei dentro dessa família. Samuel pensou que era Eliabe, pelo porte físico de Eliabe. Mas Deus disse para Samuel, não é Eliabe, é Davi que eu quero. Amém, irmãos? Olha o que está lá em Deuteronômio 29 e 29. Isso é mistério, né, irmãos? Olha o que Deus fala. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, irmãos, pertencem a quem? A Deus. Não queira, eu quero saber. Não, irmãos, é Deus. Deus é que determina, amém? Por que Jacó e não Esaú? É Deus. Por que Isaac e não Ismael? É Deus que sabe, amém? Deus é soberano. A gente não canta isso? Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Não, Deus é soberano, irmãos. Ele é que determina, não é verdade?
Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Olha, irmãos, os meus pensamentos, diz Deus, não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Então Deus tem todo o direito, irmãos, soberania de agir como Ele quer. Como Ele quer. E aí, irmãos, o que aconteceu? Os meninos nasceram com Jacó agarrando o calcanhar do irmão. Por quê? Porque ele queria nascer primeiro. E ele tenta agarrar o irmão, puxar o irmão para o irmão não nascer primeiro. Irmão, que criancinha é essa? Ele agarra, irmãos, diz o texto que ele agarrou, nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Ou seja, puxando o irmão, não, quem vai nascer sou eu primeiro, Mas Esaú saiu primeiro. E aí Jacó foi atrás, agarrado. Irmãos, eu queria ver essa cena. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer: Deus, me mostra essa cena como foi. Como é que foi essas duas crianças saindo do ventre? Que cena inusitada, irmãos. Gêmeos, um nasceu, um foi puxado, e na hora que Esaú é puxado, o outro vem agarrando no calcanhar. Olha que coisa. Foi aí que ele recebeu o nome dele. Ah, você gosta de querer agarrar no calcanhar dos outros, né? Você gosta de passar a perna nos outros, né, rapaz? Né, bebê? Seu nome vai ser Jacó, Jacózinho, viu, Jacózinho? Aí já ganhou o nome dele aí, Jacó. Edom, irmãos, o bebê, né, como era, o que é que diz a Bíblia aqui? Que ele era o quê? Vermelho, né? Nasceu vermelhão, ruivo, peludo, cheio de pelo. Aí a mãe disse: o nome seu vai ser Edom. Sabe o que significa Edom? Vermelho, ruivo. Olha, irmãos, naquela época, irmãos, a criança recebia o nome de acordo com a sua característica, ou física, ou a característica que já estava, né, dentro do ventre da mãe. Então a mãe percebia: olha, essa criança é bem sossegadinha, ela não me dá trabalho, não bate na minha barriga, não dá chute, não dá pontapé, ela é calminha, calminha. Então aí, né, era pela característica de cada criança, ou alguma coisa que ele fazia, né? Olha aí. Mas aí, irmãos, surge um outro problema na família. Os dois meninos crescem, se tornam adolescentes, cada um tem uma característica diferente da do outro, e aí o que acontece? Vamos ver Gênesis 25, outro problema agora na família. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Tem algum problema, irmãos, aí? Até agora tranquilo, né? Não, caçador, que bom, caçador vai caçar. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Algum problema de ficar em casa? Não. Agora aí vem um problema. Presta atenção, viu, pai e mãe? Cuidado com isso aqui, viu? Que aí pode dar muita dor de cabeça no futuro, viu? O problema está aqui agora. Isaac, o que é que tem? Amava mais Esaú. Agora, irmão, por que Isaac amava mais Esaú? Interesseiro esse Isaac, viu, rapaz? Rapaz, ele não gostava. Por que ele gostava mais de Esaú? Porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Esaú ganhou ele pela barriga, que ele gostava. Rebeca, por sua vez, por que Rebeca preferia Jacó? Aí a gente vai ter que deduzir. Porque Jacó era caseiro, ficava fazendo companhia para ela, o irmão passava semanas e semanas fora, caçando. E quem é que fazia companhia para ela? Jacó. Porque Isaac também saía, né, ia para o campo.
E quem ficava com ela? Jacó. E ela preferia Jacó. Agora, irmãos, isso deu problema? Deu. Criou o que dentro do lar? Divisão. Criou divisão dentro do lar. Olha aí o problema, irmãos. Olha aí a dificuldade. Trouxe divisão dentro da família. E aí, irmãos, a gente aprende uma outra lição. Nunca coloque seus desejos pessoais acima da vontade de Deus, viu? Cuidado. Nunca coloque seus desejos pessoais acima da vontade de Deus. Isaac colocou o desejo dele pessoal acima da vontade de Deus. Ou seja, por causa da caça, por causa da comida, deu preferência a Esaú. Rebeca, porque Jacó lhe fazia companhia, deu preferência a Jacó. Os dois estavam errados. Tanto Isaac como Rebeca, eles erraram. E toda vez, irmãos, que a gente coloca as nossas preferências acima da vontade de Deus, haverá consequências no casamento, na família, em qualquer lugar. Por exemplo, quando um marido ou uma esposa coloca seus desejos pessoais acima do que Deus quer para o casamento, esse casamento vai o quê? Fracassar, esse casamento vai ruir. Não é verdade? Quando qualquer membro da família coloca os seus desejos pessoais acima da vontade de Deus, vai ter problemas dentro dessa família. Quando Sara seguiu os desejos dela, dando sua escrava Agar para Abraão, era a vontade dela, não era a vontade de Deus. Isso deu dor de cabeça depois que nasceu Ismael. Deu dor de cabeça. Jonas, quando decidiu fazer a vontade dele, não a vontade de Deus, fugiu para Tarsis. O que aconteceu? Problema, dor de cabeça. O rei Saul, quando decidiu fazer a vontade dele, não matando o rei Agag, o rei dos Amalequitas, que era a vontade de Deus, Deus tinha dito a ele para fazer isso, ele não fez a vontade dele, o que aconteceu? Ele perdeu o direito de reinar sobre Israel, irmãos. A família que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, é uma família abençoada. Amém? Sua família coloca a vontade de Deus em primeiro lugar? Então coloque. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso não é, irmão, só para as pessoas individualmente, isso é para as famílias também, viu? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A família que faz isso é uma família abençoada. E meus irmãos, e aí começavam os conflitos. Jacó, muito esperto, tomou do irmão a primogenitura. Os irmãos sabem o que aconteceu. Esaú um dia chegou do campo esfomeado. O irmão estava preparando um guisado muito gostoso. Esaú pediu aquele guisado, eu quero comer. Aí Jacó disse, tudo bem, eu te dou de comer do meu guisado, mas só se você vender o teu direito de primogenitura. E ele vendeu, irmãos. Esaú foi profano. O Novo Testamento diz que o pecado de Esaú foi ele ser profano, ou seja, ele não valorizou as coisas espirituais. E aí outra lição, viu, irmãos? Nós precisamos valorizar as coisas espirituais. Esaú não valorizou. E depois ele pediu uma bênção para o pai, chorando, e o pai disse, eu não tenho mais bênção para você. Porque ele não deu valor às coisas espirituais. E a família, irmãos, e nós temos que dar valor às coisas espirituais, e eu dei valor. Para amanhã ou depois você não se arrepender. E depois, Jacó ainda roubou a bênção de Esaú. Roubou a bênção de Esaú, Jacó. Porque o Isaac, quando foi orar para abençoar Esaú, o que é que Jacó fez? Inspirado, né? Que inspiração ruim é essa? Orientado pela mãe. Rebeca não era fácil, irmãos. Quando chegar no céu, eu vou começar com a Rebeca. Rebeca era ela articulava. Que mulher articulada a Rebeca, viu? Ela chamou Jacó e disse, Jacó, eu ouvi seu pai dizendo, mandou Esaú para o campo para caçar, preparar uma caça para abençoar seu irmão.
olha, eu vou preparar um cozinhado aqui para você, vou preparar uma carne gostosa, pega 2 cabritos no quintal, rápido, rápido, eu vou preparar e você vai se passar pelo seu irmão. Aí Jacó disse, mas minha mãe, eu acho que esse plano não vai dar muito certo não. Por quê, meu filho? Porque o meu irmão é peludo e eu sou liso. Na hora que o meu pai me pegar, ele vai saber que não, né? Não, meu filho, não se preocupe não. Olha, irmãos, a Rebeca pegou a pele do carneiro, do cabrito, a pele, botou em Jacó. Olha, eu não sei o que ela usou, foi cola, o que foi que ela botou. Irmãos, e quase ainda os dois são pegos, viu? Porque Isaac disse, quando Jacó começou a falar, rapaz, essa voz está parecendo a voz de Esaú, né? Quando Jacó estava falando com o pai, Isaac disse, essa voz está parecendo a voz de Esaú. Mas aí Isaac pegou, né, nele, realmente, mas está cheio de pelo, deve ser Esaú mesmo. Irmãos, olha que coisa. Jacó, irmãos, interessante isso. Jacó não questionou a mãe com relação ao que a mãe queria fazer. Ele estava preocupado de ser pego. E se meu pai descobrir, né? Se meu pai descobrir a fraude nossa, o que vai acontecer com a gente? Ele estava com medo do quê? Da punição. Mas ele em nenhum momento questionou os métodos da mãe. Minha mãe, enganar nosso pai? Que é isso? Não vamos enganar nosso pai, não. Nosso pai está velho, está cego. Minha mãe, não vamos fazer roubar a bênção, a hora, roubar, né? Mas, irmãos, ele aceitou. Quando Esaú soube disso, aí o negócio ferveu. Esaú ficou muito bravo, muito, rogou ao pai, meu pai, me dá uma bênção. Ele disse, meu filho, o teu irmão chegou aqui antes de você e me enganou. Eu não tenho mais nenhuma bênção para te dar. Deu até uma bênção lá para ele, mas foi uma bênçãozinha lá, né? Não foi uma bênção lá, né? Foi uma bênção. Mas não foi aquela bênção que ele tinha dado para Jacó. Olha, irmãos, aí sabe o que aconteceu? Gênesis 27, 41 a 45. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim, o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Está vendo, irmãos, o que é que dá? Fazer tramamóia, fazer arranjo. Não faça isso não, viu? Ore a Deus e Deus vai te abençoar, né? Rebeca ficou sabendo. Rebeca sabia de tudo, viu, irmão? Rebeca, eu acho que Rebeca era daquelas mulheres que ficava atrás da porta assim, ouvindo a conversa dos outros, porque ela soube que o marido ia mandar Esaú para o campo, né? Ela soube agora que ia matar que Esaú queria matar o irmão. Ela ficava, olha, diga para quem está ao seu lado, é feio ficar ouvindo conversa atrás da porta. Nada, meu irmão. Tem gente assim, irmão. O outro está falando no telefone, ele bota um ouvidão, olha, gente curiosa, irmão, ficar ouvindo a conversa, que foi? Pode ver duas pessoas, o que foi que ele falou, o que foi que ele disse, que é isso, irmão? Isso é gente que gosta de mexerico, gosta de ficar bisbilhotando a vida dos outros. Isso é feio. Isso é feio, irmãos. Olha o que ela fez. Chamou Jacó e disse, escute aqui. O seu irmão, Esaú, está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã, lá na Mesopotâmia. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do meu irmão e ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião, eu mandaria alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Por que ela disse isso? Porque naquela época, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Se Esaú matasse Jacó, ia ter alguém para matar Esaú. Algum amigo de Jacó, né? Porque naquela época era assim, olho por olho. E ela temeu perder os 2. Ela disse, Jacó, vai embora, depois eu mando te buscar. Só que aqui, irmãos, foi a última vez que Rebeca viu Jacó. Porque demorou-se mais de 20 anos para que ele voltasse para casa. E quando ele voltou, Rebeca não estava mais viva. Está vendo? O que é que deu? Olha o que é que deu, irmãos.
Olha o que é que deu, né? O plano dela, não seria melhor o plano de Deus? É claro, irmãos, que Deus havia determinado que Jacó queria receber a bênção, a primogenitura, mas não era para ser desse jeito. Os meios, os fins, não justificam os meios. Aguarde que Deus vai fazer da maneira certa, amém? Não precisa fazer tramóia, não precisa planejar, né? Por debaixo dos panos, não precisa dar rasteira nos outros, não precisa puxar o tapete de ninguém. Deus vai fazer na hora certa, irmão. Né? Raquel fez a tramóia, né? Botou o filho no meio, e agora ela perde o Jacó, porque nunca mais vai ver Jacó na vida, ela nunca mais vai ver Jacó. E Esaú foi embora. Esaú arrumou uma esposa lá e saiu de casa, perdeu. E acabou, na realidade, perdendo os 2 filhos. Então, irmãos, a história dessa família, ela nos traz muitas lições. E a Bíblia, irmãos, como a Bíblia, né, é interessante, que é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela relata o fato nua e cruamente. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? Ela conta as coisas como aconteceram, ela não encobre. Agora, é claro que isso aqui não está certo. Uma Bíblia conta, mas a gente sabe que essas atitudes aqui não foram certas e que nós precisamos vigiar para não entrar pelo mesmo caminho dessa família, amém? Uma família que teve muitos problemas porque não vigiou, não é verdade? Houve divisão, partidarismo dentro da família, preferências, rachou a família. Temos que fazer, irmãos, como Isaac orou no início, Rebeca engravidou, não é verdade? Mas os erros que eles cometeram, a gente não pode cometer. Então, fica aqui a lição para nós. Está com problema? Ore a Deus, viu? Sua família está com problema? Ore a Deus. Coloque tudo diante de Deus. A vontade de Deus é que precisa ser feita. A prioridade é que a vontade de Deus seja feita na nossa família. Não é a sua vontade, não, é a vontade de Deus. Amém? Você existe porque Deus tem um plano na sua vida. Você existe porque Deus tem um plano na sua vida. Viu? Deus tem um plano na sua vida. Então, por isso que você está aqui. Não vamos ser como Esaú, que foi um homem imediatista. Esaú era o aqui e o agora. Não estava nem pensando no amanhã. Ele queria a satisfação agora. Né? Eu quero ficar satisfeito agora. Não pensou nas consequências futuras dos seus atos. Meus irmãos, eu fico pensando, se Esaú não tivesse cometido esses pecados, talvez os edomitas existissem até hoje. Procure essa nação, Edom, você não vai achar nunca. Procure edomitas, você não vai achar nunca, sabe por quê? Os edomitas desapareceram, não existe mais essa nação. Não existe mais edomitas, não tem mais. Se Edom fosse obediente, né, irmãos? Ou se Esaú fosse obediente, né, não tivesse vendido o direito de primogenitura. É claro, irmãos, que o direito ainda seria de Jacó, de uma maneira ou de outra, né? Mas de uma maneira correta. Mas eu creio que Esaú, ele seria abençoado por Deus de alguma forma, não sei como, talvez essa nação existisse até hoje, não é verdade? Mas não existe mais, porque esse homem foi leviano, foi materialista, né? Focou só o prazer momentâneo. E apesar de tudo, irmãos, Jacó tinha mais discernimento espiritual do que Esaú. Interessante, né? Jacó era enganador, mas ele teve mais discernimento. Ele deu importância à primogenitura, quando Esaú não deu. Então, dê mais valor às coisas espirituais, viu, na sua vida. Tenha discernimento espiritual. Irmão, tem crente que não tem discernimento espiritual, não sabe valorizar as coisas espirituais, dá mais valor ao material do que ao espiritual, irmãos. Isso está errado. Valorize mais o espiritual na sua vida. Faça como Jacó nesse sentido. Jacó viu que, né, aquele prato de lentilha, né, tal. Jacó viu isso, não, é mais importante a primogenitura. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, sabedoria para a nossa família e para nós mesmos individualmente, que é importante. Glória a Deus. Temos muito que aprender com Isaac e Rebeca.
Não é verdade? Feche os seus olhos, esteja orando, peça a Deus: Senhor, eu quero dar mais valor às coisas espirituais do que às materiais. Deus, eu quero aguardar o tempo certo do Senhor agir na minha vida. Deus, Tu sabes os problemas que eu tenho. Eu quero orar mais uma vez nessa manhã para o Senhor me ajudar nesses problemas que eu estou tendo na minha família, na minha vida. Faça isso. Deus está aqui nessa manhã, e como nós vimos, né, você está pedindo uma bênção, e Deus pode dar até mais de uma, como deu para Isaac e Rebeca. Não é verdade? Coloque a sua vida diante do Senhor, sua família diante do Deus. Não existe problema que Deus não possa resolver, mas você não pode ser como Esaú. Você está valorizando mais as coisas materiais em detrimento das espirituais. Como é que Deus vai te abençoar dessa forma? Você precisa valorizar mais as espirituais do que as materiais. Senhor Deus e Pai, aprendemos aqui hoje com a história dos Teus servos, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Ó Deus, que não sejamos como Esaú, que foi precipitado, que foi egoísta, materialista e profano também. Ó Deus, misericórdia de nós. Não queremos ter esse espírito de Esaú na nossa vida. Tira de nós esse espírito, ó Pai. Tira de nós, Pai, qualquer tendência a Esaú em nossas vidas. Deus, tira de nós isso, qualquer tendência de Esaú. Ó Deus, não queremos também, ó Deus, ser precipitados, nem planejar coisas que não são da Tua vontade, como Rebeca. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que se o Senhor falou, o Senhor determinou, isso vai acontecer. Não precisamos usar métodos errados para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ó Deus, que cada um aqui tenha entendimento que se está no mundo é porque Deus tem um projeto, Senhor. Ó Deus, ninguém aqui nasceu por acidente, por acaso. Ninguém nasceu aqui, ó Deus, homem ou mulher, por acidente ou por acaso, ou porque Deus errou. Ó Deus, somos criaturas feitas pelo Senhor. É o Senhor quem faz, quem determina, quem estabelece. É o Senhor quem nos dá vida. É o Senhor que nos abençoa. Ó Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor tem um plano em nossas vidas, desde o ventre das nossas mães. O Senhor já estabeleceu um plano, assim como o Senhor estabeleceu para o profeta Jeremias, o Senhor estabeleceu para cada um de nós nesse dia. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, que todas as famílias aqui, ó Deus, caminhem unidas, em paz. Ó Deus, cada marido e cada esposa andem em comunhão no Senhor, Pai. Ó Pai, se está existindo demora no cumprimento das promessas, que haja perseverança e paciência. Nos ajuda, Pai, guarda as nossas famílias, livra as nossas famílias de todo mal. Abençoa as mães, principalmente, que estão aqui nessa manhã, que elas sejam abençoadas como Rebeca foi, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Hoje a criação veio fazer uma linda homenagem para todas as mamães, tá certo? Chama a minha atenção. Os seus
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar